Tudo bem, pessoal? Já estamos no ar com mais um conteúdo extra pela Webzone. Tudo bem? Tudo tranquilo? Falaremos hoje sobre a cidade de Brasília, turismo em Brasília. Mas antes da gente começar, lembrando você de se inscrever no canal. Já se inscreveu? Então se inscreve no canal da Webzone, compartilha esse vídeo e se você gostar, curte e comente também o tema de hoje, que é a cidade de Brasília, que provavelmente muitas pessoas que acompanham a programação da Webzone conhecem Brasília, moram em Brasília, até porque boa parte da produção da Webzone está concentrada na cidade de Brasília. A gente vai falar hoje além da Praça dos Três Poderes. Tem muitas pessoas que dizem que existe a Brasília da rodoviária para a Praça dos Três Poderes e do outro lado da rodoviária. Então a gente vai tentar falar dessa Brasília, dos seus encantos e das opções para você conhecer a cidade, caso não conheça. E o interessante é que tem muita gente que nasceu em Brasília e que não conhece muito dessas opções que a gente vai falar. É verdade. O roteiro ele é básico quando a gente fala sobre a capital do país. Então, assim, se você for tirar um fim de semana, por exemplo, e não conhece a cidade, é óbvio que a melhor coisa que você pode fazer, ou a indicação, seria você visitar exatamente Palácio do Planalto, Congresso Nacional, de você conseguir visitar também o Supremo Tribunal Federal, esses palácios, ou seja, essa concentração. O eixo monumental como um todo é um bom ponto para você visitar, porque se ficar num hotel no setor hoteleiro, você vai conseguir fazer exatamente esse turismo nessa região tranquilamente. Num fim de semana você conhece tudo, mas nós vamos focar basicamente em outros pontos. Eu tentei meio que fazer uma subdivisão em 5 itens. Não é um top 5, a ideia não é fazer um top 5, até porque não são 5 pontos, mas 5 subitens para a gente falar um pouquinho dessas localidades, desses pontos, para você, caso tenha curiosidade e venha a Brasília, ou que é de Brasília e não conhece por algum acaso, possa colocar na sua agenda e aproveitar para conhecer na nossa belíssima cidade. A capital federal tem, como eu disse, vários encantos, e o turismo, principalmente o arquitetônico, é o que acaba fazendo Brasília sempre chamar a atenção pelas obras ao ar livre de Niemeyer. Eu dividi da seguinte forma, eu vou colocar como o item 5, História de Brasília. O que eu estou falando sobre História de Brasília? São alguns locais que você pode visitar para conhecer bem a história de Brasília e, claro, a história do Brasil. E os dois pontos que eu gostaria de citar aqui, de compartilhar com vocês, são o Catetinho, que fica na cidade do Gama, fica um pouco mais afastado, você vai precisar ou alocar uma van, ou alugar um carro, caso venha fora de Brasília, porque fica a mais ou menos uns 30 quilômetros da região central. Mas a partir dali é que você começa a entender a capital federal e a construção de Brasília, porque é o Palácio de Tábuas, foi onde morou Juscelino Kubitschek durante as obras nas vindas a Brasília. Foi construída ali toda uma estrutura e o local ele é muito bonito e a história ali é contada no Palácio de Tábuas, não só para você ver a moradia, mas você visitando cada quarto, cada espacinho que tem ali dentro dessa reserva ali no Catetinho, você vai entender um pouquinho as pessoas que passaram por lá, como é que foi a construção, o tempo de construção de Brasília, o que Juscelino via com relação a ter uma capital fora do Rio de Janeiro e vindo para o centro do país, né, dentro do estado de Goiás, com a construção do Distrito Federal, da cidade de Brasília. Então, um ponto que é interessante de conhecer é o Catetinho, além das belezas naturais. A escolha, por sinal, de Juscelino Kubitschek ou das pessoas que construíram o Palácio de Tábuas ser o Catetinho nesse local, próximo da cidade do Gama, ou na saída para a cidade do Gama e para a cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, é porque tinha uma nascente de água. Então, por ter essa nascente, foi escolhido exatamente como ponto de partida. Inclusive, tinha até, né, como você chegar de helicóptero ou de jatinho, você tem uma estrutura para isso. Então, o Catetinho acho que é um ponto importante para você conhecer a história de Brasília. E aí, se você quiser ir um pouquinho além sobre essa construção da cidade, o Museu da Memória Candanga, ele fica indo em direção ao Núcleo Bandeirante, a região administrativa, e fica até meio escondidinho quem vai por uma via chamada Épia, que é conhecida aqui no Distrito Federal. Você pega à direita em direção a Núcleo Bandeirante, outras cidades
pela rodovia, mas é um passeio interessante porque o Museu da Memória Candanga, se por um lado a gente vê a construção de Brasília no Catetinho, partindo da ideia de Juscelino Kubitschek, dessa projeção de monumento que se tornou a capital do país e de centro do poder, no Museu da Memória Candanga você vê a visão das pessoas que constroem de fato o Brasília, né? Que são os candangos, que por lá moraram. Então ali você tem a visão das casas, de como é que foi essa construção a partir de relatos históricos, seja a partir de jornais, isso que fica, ou seja, a exposição para as pessoas conseguirem acompanhar lá no Museu da Memória Candanga, ou até mesmo de artigos que fizeram parte da rotina dessas pessoas que foram vitoriosas construindo a cidade, construindo a capital do país. Então, o Museu da Memória Candanga é outro ponto muito interessante para você conhecer a história. Se você quiser, aí já não é o meu passeio favorito com relação à história de Brasília, mas você tem a possibilidade também do Museu JK. Ali tem mais questões pessoais de Juscelino Kubitschek e de Dona Sara, mas se interessar também é um passeio que pode agregar um pouco para o conhecimento sobre a história de Brasília. O outro ponto, o quarto item que eu acabei fazendo essa subdivisão, eu chamei de ecumênico. Por que ecumênico? Brasília tem várias igrejas, vários pontos que, além das pessoas que querem compartilhar a fé com outras pessoas, né, ou conhecer como é que é essa estrutura, seja pela sua religiosidade ou até mesmo por curiosidade, tem também as belezas arquitetônicas ou naturais que esses pontos podem atrair. Então, nesse roteiro ecumênico, o primeiro ponto que não pode faltar é a catedral, que fica no eixo monumental, é uma das obras de arte a céu aberto mais bonitas na capital do país, sem dúvida nenhuma. Então, é praticamente um ponto de partida se você vem a Brasília, seja para fazer o passeio dos palácios, como eu citei no início do vídeo, ou se você ignorar o passeio dos palácios e partir para outros passeios como esse que estamos citando. Então, a catedral acaba sendo o primeiro ponto. Outro nessa rota ecumênica em que acabei fazendo é a Ermida Dom Bosco. E aí vai uma dica sobre a Ermida Dom Bosco. Na Ermida Dom Bosco você vai ter a visão do Lago Paranoá, você vai ter a natureza, além do mosteiro e das questões também que envolvem a religiosidade. Mas a dica que eu digo é o seguinte: se você for de carro, por exemplo, e estiver saindo da região central de Brasília, tá? Pegando o eixo monumental ou da catedral, você escolhe para a Ermida Dom Bosco. Você vai rodar um pouquinho mais, mas eu aconselho você ir pela ponte JK, que aí você já conhece mais um outro ponto turístico da cidade, de repente pode bater foto junto à estrutura que tem próximo à ponte JK. Você vai pegar a esquerda no fim do balão, quem vai em direção à cidade de Jardim Botânico, e você vai seguir sempre reto e vai acabar saindo na Ermida Dom Bosco. Só que ao invés de você voltar pelo mesmo caminho, você vai pela barragem do Paranoá, você vai passar pelo Lago Norte, Mansões do Lago Norte, por outro ponto, mas é muito bonita a visão da barragem do Paranoá, então você tem essa opção. Vai acabar fazendo praticamente toda a cidade de Brasília, mas quem vai passear, quer curtir, quer ter opções para conhecer mais coisas na capital, acho que vale a pena essa dica que eu falei para conhecer a Ermida Dom Bosco. Vai por um trajeto, um caminho, por exemplo, pela ponte JK e volta pela barragem do Paranoá. Ainda na lista de opções ecumênicas, a igrejinha da 307 Sul, os azulejos de Atos Vulcão e toda a tradição da igrejinha que foi revitalizada recentemente, então é um passeio bacana para você conhecer. E ali junto da igrejinha você tem as quadras modelo da capital do país, de qual foi a ideia da concepção. Nem todas as quadras são daquele jeito, mas as quadras modelos, como deveria ser uma quadra modelo, com os prédios, como escola, com toda uma infraestrutura próxima ou que você tem à disposição nessa quadra. Então, ali você pode fazer a visita à igrejinha e também ao lado ali que você já encontra ali as quadras chamadas de quadras modelos de Brasília. E se você for à noite, não necessariamente
só para conhecer a igrejinha, porque a igrejinha tem os seus horários específicos para abrir e de missas, mas você tem um cachorro quente que é muito tradicional, que fica na frente da igrejinha, então também é uma boa dica se você quiser fazer uma refeição de rua. Outro ponto nesse trajeto ecumênico que eu citei é a igreja Dom Bosco, que fica na W3 Sul, também pelos vitrais. É uma igreja muito bonita, toda de vitral azul. A história de Brasília também passa muito por essa igreja, então é um outro ponto que eu acredito que você vai gostar bastante de conhecer. Seguindo nessa lista, o Templo da Boa Vontade. O Templo da Boa Vontade, que é coordenado pelo Paiva Neto, ele tem o caminho dos cristais e muitas pessoas, independentemente da fé, acabam fazendo esse caminho dos cristais. Você vai caminhando em círculo até chegar ao ponto principal. Muitas pessoas param ali, exatamente fazem uma oração e seguem no caminho inverso nessa caminhada dos cristais. Tem outras opções dentro do Templo da Boa Vontade para você conhecer a própria história do Templo da Boa Vontade, do Paiva Neto, de pessoas que são ligadas a não só a questão da igreja, mas também a questão de auxiliar outras pessoas que precisam, mas muitas pessoas procuram o Templo da Boa Vontade, além de ser um espaço arquitetônico muito bonito, para fazer essa caminhada dos cristais que energiza. E aí é outra dica desses espaços ecumênicos. Eu não coloquei na lista, mas acho que é bom citar, até porque tem algumas pessoas que acabam fazendo essa visitação, tem outras que, por ser uma igrejinha mais acanhada, acabam não passando muito por lá, ou até mesmo passa só e tira uma foto, que é onde foi celebrada a primeira missa de Brasília. Se você quer conhecer pelo fator histórico, tem uma pracinha, inclusive, na frente, uma estrutura, também pode ser uma opção dentro dessa rota ecumênica. Terceiro ponto que eu separei é a Torre de TV. Torre de TV que, inclusive, é citada na música urbana do Capital Inicial, e é legal que você tem uma visão boa de Brasília, quando você vai ao Mirante da Torre de TV. Hoje tem estrutura também de restaurante ali junto, tem as fontes que você consegue observar, ou até mesmo tirar foto ali junto. A Torre de TV ela fica muito próximo ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, então se você quiser visitar, mas o Mané Garrincha não tem visitação. Então, dali da torre, se você quer pelo menos tirar foto, você pode tirar uma foto do Mané Garrincha ali, que você vai conseguir enxergar a Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Então você vai ter uma boa visão da cidade, além de poder dialogar com coisas culturais da cidade e a feirinha de artesanato. Já foi melhor estruturada a feirinha, foram feitas várias, vou chamar de casinhas, mas várias estruturas para que os feirantes, para que o artesanato de Brasília pudesse ser valorizado. Com a pandemia e também com a crise, muitas pessoas deixaram de vender, mas você ainda consegue ter isso à disposição indo na Torre de TV. Esse é o terceiro ponto que eu cito dessa listinha para conhecer Brasília, aproveitando o aniversário da capital federal. O segundo ponto que não pode faltar, que também está em música, Brasília, como várias cidades, ela acaba sendo descrita em várias canções e todo mundo muitas vezes vai lembrar de Legião Urbana, obviamente, né? Para falar das canções e para falar da cidade. Faroeste Caboclo acaba relatando boa parte do Distrito Federal, e quando eu falo no Parque da Cidade, todo mundo vai lembrar da canção Eduardo e Mônica, que também recentemente teve o filme que foi lançado, que conta a história da música, ou seja, não estou dando nenhum spoiler. Se você conhece a música, conhece a história de Eduardo e Mônica, mas o Parque da Cidade acaba sendo algo muito lembrado na canção, também é lembrado pelos brasilienses pela sua beleza, por ser um dos maiores parques, né, da América Latina. Então você tem essa possibilidade de fazer uma boa caminhada, jogar um vôlei, tem cartódromo no Parque da Cidade. É um ponto de encontro muito bonito e muito legal para você poder compartilhar com outras pessoas, de poder fazer o seu churrasco, inclusive no Parque da Cidade. É ponto que, se você não conhece Brasília, tem que ir, é no Parque da Cidade. Não estava na minha lista, mas eu vou
citar o Parque das Fontes. Tem muitas pessoas que não conhecem o Parque das Fontes, que fica junto ao quartel militar, ou na frente do quartel militar aqui de Brasília. E ele não é arborizado, tão arborizado quanto o Parque da Cidade. Ele tem os cristais, tem alguma estrutura de pedras, mas é bonito, assim, você consegue tirar boas fotos naquela região, então fica aí um plus das dicas, o Parque das Fontes. E fechando esse rápido roteiro sobre a capital federal, quem vem em Brasília sempre tem que ir num espaço que é interessante, que ele é público e privado. Público porque qualquer pessoa pode chegar, privado porque quem administra são os restaurantes, as empresas que por lá estão. Eu estou falando do Pontão do Lago Sul. Pontão do Lago Sul tem uma ótima infraestrutura, ótimos restaurantes, não são baratos os restaurantes, diga-se de passagem, mas você tem uma ótima visão da cidade de Brasília e está próximo ao lago. Muitas pessoas aproveitam, inclusive, para fazer passeio com as embarcações que encostam junto ao Pontão do Lago Sul. Tem outros clubes que você também consegue fazer os passeios de barco, mas se você quer um lugar bacana, seja para caminhar à tarde, para passear, se você é de Brasília quer levar alguém para passear e confraternizar no final da tarde ou durante o dia, é legal. À noite, principalmente, é muito bonito. Os restaurantes têm uma ótima qualidade de atendimento. Como eu falei, não são preços tão acessíveis assim no dia a dia, mas se a gente for falar assim, onde você encontra preço acessível hoje em dia, né? É complicado, mas é um bom ponto turístico, é um lugar agradabilíssimo para você passar boas horas por lá, que é o Pontão do Lago Sul. Poderia falar outros tantos e tantos locais aqui do Distrito Federal, mas a ideia não é alongar tanto esse vídeo, mas passar principalmente por esses pontos principais da cidade. Você tem a cidade de Braslândia, que fica um pouco mais distante, mas é uma cidade muito bonitinha, acolhedora, que você tem algumas festas por lá, como a festa do morango, a festa da goiaba e outros tantos locais que daria para a gente falar nesse vídeo. Mas quem sabe não fica para um próximo vídeo. Se você quiser que amplie, inclusive, dessa lista que eu falei, detalhei algumas coisas, mas se tiver algum ponto que você tenha curtido, quero saber mais sobre tal ponto ou sobre outros pontos, seja do Distrito Federal, em Brasília, ou no entorno das cachoeiras. Cachoeiras são bacanas, mas as cachoeiras elas ficam mais concentradas fora do Distrito Federal, então em cidades goianas. Mas tem cachoeiras por Brasilândia, enfim, é outro vídeo, não vou me alongar aqui. Se você quiser, comenta aqui, lembrando de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar com os amigos. Muito obrigado, esse foi o conteúdo extra dessa semana. Na próxima tem mais. Tchau!